Olá pessoal, hoje é dia 25 de fevereiro e estamos começando a nossa aula de vetores e geometria analítica. Vamos começar com a seção 1.9, o exercício número 5. Então nesse exercício nós temos dois vetores, U e V, e nós queremos encontrar o valor de A. A é um termo que aparece nas coordenadas do vetor, para que esses vetores sejam ortogonais. Então vamos começar aqui com o resumo da teoria. Então, olha só. O resumo da teoria que nós vamos ver é o seguinte. Teoria. Nessa sessão, a gente está estudando o produto escalar. Produto escalar é como se fosse uma multiplicação de vetores. Então, produto escalar. Que a gente até falou dele na aula passada. Então, olha só, dados dois vetores, vetor U de coordenadas U1, U2, vetor V de coordenadas V1, V2, a gente vai definir o produto escalar, ele é denotado por U pontinho V, e ele é definido como sendo a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, nós teremos o 1 V1 mais o 2 V2. Esse cálculo que nós temos aqui vai resultar em um número real. Então, o produto escalar é um número real associado a dois vetores. Dentro aqui dessa teoria, a gente vai conhecer uma relação que estabelece... Nós vamos conhecer uma fórmula que estabelece a relação entre o ângulo dos vetores e os respectivos vetores, que é a seguinte: cosseno de θ é o escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Essa fórmula aqui, ela é válida para θ variando de 0 até 180 graus. Esse ângulo, θ, ele é o ângulo entre os vetores U e V. Então, ó, temos aqui U, vetor V, e aqui é o ângulo entre eles. Por que que o ângulo varia de 0 até 180 graus? Notem o seguinte, quando a gente olha para essa figura aqui, você vai observar essa abertura menor entre os vetores U e V, mas se você olhar a parte externa aqui, ó, eu também consigo medir esse ângulo. Porém, esse ângulo que eu coloquei aqui, ó, que eu tô marcando aqui fora, ele é maior que o ângulo θ. Então, nós vamos estabelecer uma lei que é a seguinte: o ângulo entre dois vetores vai ser sempre o menor dos ângulos. Então, observem o seguinte, vamos fixar o vetor U e fazer esse vetor V assumir diferentes posições. Vamos ver se tem alguma posição que vai sair deste intervalo de 0 até 180 graus. Ou essa variação dada é realmente o suficiente para abarcar aí todas as possibilidades. Então, olha só, aqui nós temos o vetor U. Quando o vetor V assume essa posição aqui, nós temos 90 graus, ok. Abrindo um pouquinho mais, vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo menor do que 180 graus, aqui o de fora ainda continua maior, tá? Vamos abrir um pouco mais, chegar nos 180 graus. Quando chega nos 180 graus... os dois ângulos são iguais, tanto essa parte aqui que a gente está marcando, chamando de θ, quanto o outro. Os dois são iguais a 180 graus. Vamos agora continuar mexendo na posição do vetor V. Então, olha só, quando eu chego o vetor V nessa posição, o que que acontece? Esse ângulo aqui, que antes era o θ, ele agora é maior do que o outro ângulo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos considerar esse aqui sendo θ, nós vamos considerar esse outro aqui. E este outro, que nós estamos chamando de θ agora, é menor do que 180 graus. Então, sempre
considerando o ângulo de 0 a 180 graus, você vai estar varrendo aí todas as possibilidades, tá? Então, essa aí vai ser uma regra que nós vamos seguir. O ângulo entre vetores varia de 0 até 180 graus, tá? Bom, agora vamos pensar o seguinte, ó. Quando o vetor V assumir uma posição de 90 graus com o vetor U, ó, U e V, certo? Assumindo aqui, ó, 90 graus. O que vai acontecer se o θ é 90 graus, ou π sobre 2, vamos acostumar a usar as notações em radiano, 90 graus ou π sobre 2 radianos, ou θ 90 graus. O que acontece com o cosseno desse ângulo? Não sei se vocês já chegaram na parte trigonométrica, lá no pré-cálculo. Olha só, se não chegou, vamos fazer um pequeno lembrete aqui, ó. Lá no... Chegamos sim, professora. Boa noite. Boa noite, Felipe. Beleza, então olha só, temos aqui o eixo cosseno e aqui eixo seno. Então, quando o θ, vamos colocar aqui o ponto de início, ó, e uma abertura aqui, ó, de 90 graus. Esse aqui é o nosso ângulo θ. Parou aqui, ó, o arco. Qual que é o valor do cosseno desse ângulo θ? É positivo. Isso. E o valor cosseno, é verdade. E o valor numérico dele. Se eu perguntasse para vocês qual é o valor do seno de 90 graus, porque cada raio aqui mede 1, né? Isso, aí seria 1, né? Isso, então, seria um seno, né? Mas isso, e o cosseno? O cosseno você tem que projetar, deixa eu pegar de outra cor. Você tem que projetar isso aqui, essa pontinha, lá no eixo dos cossenos. Olha só em que número que vai cair, ó. Sim, sim. Cai no 0, né? Isso. Então, quer dizer que o cosseno de 90 graus ou π sobre 2 é 0, certo? Então, nós vamos aqui nessa fórmula. Essa fórmula aqui é uma fórmula muito importante. Vocês vão estudar essa fórmula não só aqui em VGA, mas também vai voltar a estudá-la em vetores, em álgebra linear. E nós vamos trabalhar com essa fórmula. Olha só. Se cosseno de π sobre 2 é igual U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Então, se esse cosseno aqui é π sobre 2, o valor do cosseno é 0. Esse cálculo aqui, que está no denominador, pessoal, ó, ele é sempre diferente de 0, porque se trata de comprimento de vetor. E aqui nós estamos fazendo uma consideração que os nossos vetores, tanto o U quanto o V, são diferentes do vetor nulo. Então, quer dizer que esse cálculo das normas nunca vai ser 0, sempre é diferente de 0. Então, olha só o que nós vamos ter aqui. 0 é igual a U escalar V dividido por esse número aqui embaixo. Norma de U, norma de V. E esse norma de U, norma de V vai passar multiplicando o primeiro membro, para a gente isolar U escalar V. Então, você vai ter, ó, U escalar V é igual a 0, que multiplica as normas, né, que vai dar 0. Então, olha só o que nós temos aqui, ó. Nós começamos nessa suposição aqui, que o θ é 90 graus, e chegamos aqui nessa conclusão, certo? Então, pelo fato do ângulo ser 90 graus, isso implica no produto escalar dos vetores ser 0. Dá pra fazer isso aqui direito. Certo? Ó, tem essa implicação. Então, você tem um resultado. Quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, nós vamos falar que eles são ortogonais. Então, o resultado aqui é o seguinte. U e V ortogonais, se somente se o escalar V é 0,
certo? Esse resultado aqui é super importante. Então, ó, isso tudo veio dessa formulazinha que está quadriculada aqui, ó, do cosseno. Agora, com esse resumo da teoria, nós podemos resolver o exercício. Olha só que aqui, deixa eu valer a pena ainda eu falar mais alguma coisa aqui pra vocês. Não, tá certo, nós queremos então encontrar o valor de A para que os vetores sejam ortogonais. Então, nós vamos usar esse teorema. Vamos escrever aqui, então, solução. Acho que tem um microfone aberto. Ah, é o meu. Tá bom. Então, quando eu amplio a página, que eu não consigo ver vocês. U é 2 menos A1. U 2 menos A1. V é igual 2A menos 3. Certo? E a informação que a gente tem é que você pode usar notações, tá? Tudo que você consegue usar um símbolo para mostrar, a simbologia é muito importante, né? Isso ajuda bastante a gente. Então, eu vou denotar o fato de U e V serem ortogonais com esse símbolo aqui, ó. Então, toda vez que você olhar para esse símbolo, você já vai saber o que significa, todo aquele significado que tem por trás disso, tá? Que o ângulo entre eles é 90 graus ou π sobre 2, que o cosseno do ângulo é 0, aquela fórmula do cosseno, tudo isso, né, está relacionado com essa simbologia. Então, nós vamos fazer o que com essa informação aqui? Falar que o escalar V é igual a 0. E você vai agora substituir os vetores aqui nessa relação para trabalhar com esse conceito do escalar V. Então, 2 menos A1, produto escalar com 2A menos 3, isso é igual a 0. Agora, aplique a definição de produto escalar, que é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes, ou então 2 menos A, eu tenho que colocar entre parênteses, porque é mais de um termo, multiplica 2, que é o primeiro termo do segundo vetor, mais o número 1 multiplica o segundo termo do segundo vetor, que é o A menos 3. Tudo isso é igual a 0, certo? Então, continuando, agora você está em números reais, agora o cálculo é de números reais. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, A menos A vezes 2, 2A. No segundo parênteses, 1 vezes A, 1 vezes menos 3, menos 3. Tudo isso é igual a 0, e aqui você vai apenas encontrar o valor de A. Então, menos 2A mais A, menos A. 4 menos 3, 1, mais 1. Então, passa o A para o segundo membro, vai positivo, mas eu vou escrever ele primeiro aqui, ó. Então, já encontramos A igual a 3. Então, o fundamental aqui para essa questão era a teoria, tá? Então, é saber o que significa vetores ortogonais e qual a consequência... É igual a 1, né, professora? Isso, A é igual a 1, exatamente. Certo? Vamos fazer agora, pessoal, a seção 1.4, a letra C, só para conferir um sinal na resposta, tá? Então, 2 terços que multiplica P1, que é 1 sobre 4 e 3 sobre 2, menos 1 terço que multiplica P2. O P2 é menos 2 terços, 4 quintos. Fecha o colchete, mais P3, o P3 é menos 1 sobre 2. Agora, eu preciso resolver dentro dos colchetes primeiro, para depois usar esse 2 terços que está aqui fora. Então, nós vamos ter 2 terços que multiplica... Aqui dentro, eu tenho que multiplicar por esse menos 1 terço. Então, nós vamos ter, ó... Eu posso até já fazer tudo, escrever aqui, ó. 1 quarto. Eu vou ter que subtrair com a outra operação, com as coordenadas do próximo ponto, né? Então, vai ficar menos 1 terço vezes menos 2 terços, menos com menos mais. Então, 2 nonos. Vai ser a primeira coordenada, ó. Depois... Ô, professora, me desculpa, mas primeiro eu fiz ali a equação 2 terços P1 menos 2 nonos P2 mais P3. Aí depois que eu fui para essa. Mais P3, o P3 é só no final, viu? O P3 não está sendo multiplicado pelo 2 terços.
Não, então, eu formei a primeira equação, 2 terços P1 menos 2 nonos P2 mais P3. Pode, Aí a partir daí, entendeu? Mas vai dar a mesma coisa. Da mesma coisa, né? Sim. Mas vamos fazer assim, até para ficar mais fácil para o pessoal entender. Olha só, então o que o Felipe está dizendo é que ele armou algebricamente aqui a expressão, ó. 2 terços P1, aí 2 terços multiplica o menos 1 terço P2. Então ficou menos 2 nonos P2. Eu gosto de ver as ideias de vocês, porque assim eu entendo melhor como que vocês fazem. Foi assim, né, Felipe? É porque eu mantive o mesmo padrão de matrizes, que eu fazia assim também, deixava a equação mais simples, né? E depois só modificava as Exatamente. É uma ótima estratégia. Agora sim, substitua P1, 1 quarto, 3 sobre 2. Isso. Menos 2 nonos, que multiplica P2. Menos 2 terços, 4 quintos. Mais P3, que é menos 1 sobre 2. Certo. Agora, vamos poder... A gente já pode multiplicar passo a passo aqui e depois somar as primeiras coordenadas. Ou se já quiserem, a gente pode já fazer as duas passagens de uma vez. 2 terços multiplica 1 quarto. Vai ficar então 2 sobre 12. Eu vou colocar todas as primeiras coordenadas aqui, tá? Será que vocês vão se confundir se eu fizer isso? Não. 2 vezes... Então, vamos lá para a primeira coordenada do próximo vetor. Do próximo ponto. 6 sobre 6. Você simplificou? 2 vezes 2, 4. Não, é... 4. Então, eu até, pra falar a verdade, até simplifiquei a primeira. Eu dei 1 sexto. Ah, tá. Então, 2 vezes... Tá. 3 vezes 2... 6 sobre 6, tá. Vamos pro próximo, ó. Menos... 2 vezes 2, eu não vou usar esse menos aqui, ó, ele tá aqui fora. Então, 2 vezes menos 2, menos 4, não pode transformar em 1, não? Pode. Vamos lá. Vamos, ó. E anterior também, pode ser 1 sexto. Certo, vamos já colocando aqui as simplificações, 1 sexto. Depois vocês vão ver o vídeo, vai saber por que ficou 1 sexto, né? 2 vezes 4, tem que ir denominador primeiro, 9 vezes 3... 27, né? 2 então, vezes aí, professora, o que eu fiz? Eu já botei mais, já troquei o sinal também. Pode ser? Tá, pode. Mas vou manter aqui por enquanto, tá, Felipe? Perfeito. 9 vezes 5, 45. Mais menos 1 sobre 2. Agora vamos unir tudo isso aí, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Igual. Vai ficar, então, 1 sexto. Menos com menos, mais, ó. Mais 4 sobre 27. Mais menos 1, menos 1. Isso aqui tudo é a primeira coordenada. Segunda coordenada, 1 menos 8. 1 sobre 45. Menos 1 meio. Pronto, agora vamos tirar o mínimo. De 27 e 6, deu quanto? 54. 54? Isso. Então, deu 54 aqui. Dividido por 6... 9. 9 vezes 1, 9. 54 dividido por 27. 8. 8 vezes 4. Não, dá 2, dá 8. 2 vezes 4, 8. Que dá 8, né? E aqui, isso. Menos 54. E entre 45 e 2, 90? 90. Dividido por 1, 90 vezes 1, 90. Dividido por 45, 2. Vezes 8, 16. E dividido por 2, 45 vezes 1. Pode ter algum sinal lá. Isso. E aí agora vai ficar 54. 9 mais 8, 17. 54 menos 17. 37. 37. Negativo, né? Isso. Sobre 54. E aqui desse outro lado vai ficar o quê? 16 mais 29. Sobre por isso que eu tô falando, sobre 90. Então, deu positivo. Tá, vou corrigir. É bom vocês me falarem, porque aí eu tenho chance de corrigir os gabaritos. Porque ele não passou por revisão. Ele não tá passou. Certo, né? Beleza, viu? Ótimo. Bom, vamos agora para a seção 1.9, fazer o número 2, letra B. Seção 1.9.
Então, aqui nós temos uma questão que envolve novamente o produto escalar e as propriedades envolvendo produto escalar e norma. Olha só as informações que nós temos aqui. Foi dado na questão a norma de U, a norma de V e o resultado U escalar V. Nós vamos usar aqui as seguintes propriedades. Olha, a teoria usada, teoria será, tem um resultado lá no livro que fala assim, ó, norma de U ou norma de V, tá? Ou norma de qualquer vetor ao quadrado é igual a norma de U é a raiz quadrada de U escalar U. Vocês focam em uma só para vocês decorarem e dela vocês desmembram as outras, faz os desmembramentos. Daqui, o que eu posso escrever? Eu posso levar ao quadrado, norma de U ao quadrado, e eu vou poder eliminar o radical. Então, ó, norma de U ao quadrado é U escalar U. Olha que aqui no exercício ele forneceu valores para as normas de U e V. Então, com certeza vai usar essa relação aqui, de norma ao quadrado igual a U escalar U, ou norma de V ao quadrado igual a U escalar V. Nós vamos usar também aqui nessa mesma questão o fato do U escalar V coincidir com V escalar U. Isso que você sempre vai poder usar, porque o produto escalar é comutativo. E nós vamos usar também a distributividade desse produto escalar. Ou seja, se você tem K1U mais K2V, produto escalar com C1A mais C2B, aqui eu estou usando A e B também como vetores, tá? Isso aqui é igual, eu vou combinar todas as multiplicações aqui. K1U, eu vou fazer produto escalar com C1A e com C2B. Então, nós vamos ter K1, C1. Os números eu deixo multiplicando e os vetores eu deixo em produto escalar. Ó, os vetores são U e A, então eles ficam em produto escalar. Mas o K1U agora com a segunda parte, com a segunda parcela aí do segundo vetor. Então, K2 agora vai multiplicar K1 multiplica o C2 e os vetores ficam em multiplicação de produto escalar. U com B. Aí, continuando, ó, mais, passa agora para esse vetor aqui, para o segundo vetor. K2 vai fazer produto escalar com C1, K2V com C1A. Então, K2C1, V, produto escalar com A. E, por último, K2C2, V, produto escalar com B. Muito parecido com o cálculo de números reais, né? Propriedade distributiva, tá certo? Então, basicamente, são essas três sentenças aqui, essas três propriedades que nós vamos utilizar nessa questão. Então, vamos lá, fazer a letra B. Então, solução. Nós vamos aqui escrever, vou repetir a expressão. Então, nós temos menos 1 sobre 2U mais 2 sobre 3V, produto escalar com 7 sobre 2U, menos 1 sobre 2V. E aqui nós vamos aplicar inicialmente a propriedade distributiva. Eu vou mudar de linha para caber tudo na mesma linha, tá? Então, ó, vamos multiplicar os números e fazer o produto escalar dos vetores. Então, menos 1 sobre 3 vai ser multiplicado com 7 sobre 2. E o vetor U faz produto escalar com U. Depois, menos 1 sobre 3 vezes menos 1 sobre 2. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2. O produto escalar com V. Então, nós já trabalhamos com a primeira parcela aqui do primeiro parêntese. Vamos para a segunda parcela, que eu tô com 2/3 agora. Então, 2/3 vai multiplicar 7 sobre 2 e V faz produto escalar com U.
Agora passa para o 2/3 com menos 1 sobre 2v, mais com menos menos. Então, 2/3 produto vezes 1 sobre 2, vetor v, produto escalar com v. E agora nós vamos resolver essas operações. Então, vamos para a parte numérica primeiro. A primeira multiplicação de frações, nós temos menos 7 sobre 6, u escalar u. A segunda multiplicação de frações é 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. U escalar v. A segunda multiplicação de frações, note que você pode simplificar 2 com 2. E aqui também, ó. Então, aqui, quando você simplifica, fica 1, né? Aqui também. Então, vamos fazer a multiplicação, ó. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 1, 3. V, produto escalar com U. Menos 1 vezes 1, 3 vezes 1. V, produto escalar com V. Muito bem, pessoal. Agora, note o seguinte, ó. V, produto escalar com U, você pode substituir por U, produto escalar com V. Ou seja, é igual a esse, ó. Então, nós podemos somar os coeficientes. Então, eu vou poder operar 1 sobre 6 mais 7 sobre 3. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Igual menos 7 sobre 6, U escalar U, mais... A gente pode fazer aqui no rascunho, ó. Nós vamos somar... Eu vou deixar indicado aqui que eu vou somar, ó. 1 sobre 6 mais 7 sobre 3, que multiplica U escalar V. Nós substituímos o V escalar U por U escalar V, e nós vamos somar os coeficientes. Então, 1 sobre 3, V escalar V. Essa soma aí, vamos fazer aqui no rascunho. Então, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 1/6 mais 7/3, tira o mínimo que é 6. 6 dividido por 6, 1 vezes 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 7, 14. Então, vai ficar 15 sobre 6. Eu vou lá e vou substituir. Então, nós vamos ter menos 7/6. O escalar V, nós vamos também já dar uma olhadinha aqui, ó, que é igual a norma de U ao quadrado. Então, nós vamos substituir U escalar U por norma de U ao quadrado e V escalar V por norma de V ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, norma de U ao quadrado. Esse nosso cálculo aqui deu 15 sobre 6, né? Então, 15 sobre 6, U escalar V, menos 1 sobre 3, e último aqui, norma de V ao quadrado. Agora, nós vamos utilizar as informações que o exercício deu. Vamos olhar lá, ó. Norma de U é o raiz de 2 sobre 2. E aqui tem que lembrar que está ao quadrado, viu? Então, você vai abrir um parêntese e vai colocar raiz de 2 sobre 2 e vai elevar ao quadrado. Mais 15 sobre 6. O escalar V é menos 1. Então, vezes menos 1, menos 1/3. E a norma de V, que foi dado aqui no exercício, é 1 sobre 2. Então, vezes 1 sobre 2. E agora vamos... E aqui está o quadrado, eu tenho que lembrar de colocar. Olha só, vamos fazer aqui no rascunho essa primeira operação de raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Olha só. Como é uma fração, o numerador fica ao quadrado e o denominador também. Esse numerador ao quadrado, ó, vai cancelar esse radical, vai ficar só 2. E o 2 ao quadrado do denominador dá 4. E o 2 e o 4 são divisíveis por 2, então o resultado final vai ser 1 sobre 2, quando você simplificar tudo aqui por 2, né? Então, nós vamos ter o seguinte, isso é igual a menos 7 sobre 6, que multiplica 1 sobre 2, mais, aqui esse 15 sobre 6 vezes menos 1 vai ficar menos 15 sobre 6, né? E aqui, menos 1/3, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado, é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado.
E agora você vai mais uma sequência de operações. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Olha só, aqui, gente, eu não vou nem multiplicar tudo, vou deixar indicado, porque é como se você já tivesse uma fatoração aqui, ó. 6 vezes 2, menos 15 sobre 6, menos 1 dividido por 3 vezes 4. O 4 e o 6, eu consigo fatorar um pouco mais, ó. O 6 é 3 vezes 2, então é 3 vezes 2 vezes 2, então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. Você pode fazer uma conta tradicional aí, tá? Eu tô só fazendo assim, um pouquinho diferente, para vocês verem uma outra maneira de fazer. 3 vezes 4. O MMC, quando você vai tirar, você vai pegar todos os fatores diferentes que tem. Então, quais são os fatores diferentes que nós temos aqui? Nós temos o 2, o 3, o 4 é 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Então, nós temos o 2 e o 3, com os maiores expoentes. Então, o maior expoente do 2 é 2, o maior expoente do 3 é 1 mesmo, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é o número 12. E agora eu vou concluir. Então, o MMC eu já sei que é 12. Então, ó, vai ficar aqui 12. E esse número aqui é 12, né? 12 dividido por 12, 1 vezes menos 7, menos 7. 12 dividido por 6, que é esse aqui, 2 vezes 15, 30. 12 dividido por 12, 1 vezes 1. Então, nós temos 37 e 38, né? Então, nós temos menos 38 sobre 12. Vamos simplificar? Vamos começar por 2. Então, dividindo por 2, nós vamos ter 38 por 2, 19, né? 17, né? Não, 17. errei. Não, é esse mesmo. Deu quanto? 19. 19 sobre 6. Sobre 6. Negativo, né? Isso. Professora, mas eu acho que além para fatorar, eu acho que não era nem necessário, porque 6 vezes 2 dá 12, 3 vezes 4 dá 12, aqui dá 6, era 12 mesmo. Verdade. Aí usem essa ideia para quando vocês estiverem, por exemplo, numa prova de concurso, quando tiver números mais complexos, quando tiver letra envolvida, essa mesma ideia se aplica. Quando tiver expressões algébricas, certo? Essas ideias. Geralmente eu boto os números e faço aquela barra do lado, é por 2, é por 2, é por 3, é por 5, e depois eu multiplico. Isso mesmo, é assim mesmo que faz. Nossa próxima questão é da seção 1.8, número 2, letra B. Vamos fazer a letra B, tá? Então, olha só, aqui nós queremos encontrar o valor do W. Nós vamos fazer algebricamente, isolar o W para depois a gente substituir. Então, vamos lá, ó. A expressão que a gente tem é 1 sobre 2, que multiplica 2U menos 2W mais 3W é igual a 1 sobre 2, que multiplica 2W mais V. Então, vamos lá, fazer as operações aqui para a gente tentar isolar o W. 1 sobre 2 vezes 2U. Vai cortar o 2. Já pode ir parcelando, né? Isso, vai cortar 2 com 2, né? Então, vai ficar U. 1 sobre 2 vezes menos 2W. Corta 2 com 2 também. Fica W. Menos W. Mais 3W, que é igual 1 sobre 2 vezes 2W, corta 2 com 2 também fica W, e 1 sobre 2 vezes V, mais 1 sobre 2 vezes V. Agora vamos jogar a W para o primeiro membro, que não é a W para o segundo membro. Então, nós já temos aqui, ó, vamos já fazer a operação desses dois, vai ficar 2W, W. e vem esse outro W. Menos W, né? E aqui vai ficar botado W, né? Eu vou depois reescrever essa, porque cancelou todas as frações, quase todas, né? E U vem para o segundo membro, menos U, né? Então, só fica isso. W é igual a 1 sobre 2V menos U.
Até aqui tá tudo ok? Você... Até aí eu acertei, tô tranquilo. Certo, agora vamos substituir o U e o V. Então, substituindo U e V, então nós vamos ter W igual a 1 sobre 2, que multiplica V, que é 2 terços e 4, menos U, que é menos 3 quintos e 1 terço. Então, vamos fazer as operações, ó. W é igual a 1 sobre 2 vezes 2 terços. Eu vou cortar 2 com 2, né? Então, vai ficar... Opa, desculpa, gente. Vai ficar 1 sobre 3. E quando eu faço 1 sobre 2 vezes 4, eu simplifico também aqui, né? Vai ficar 2 e 1. Então, vai ficar 2, né? Por aí, correto. Foi aqui? O que você tinha feito? Eu fiz normal, né? Eu fiz direto, né? Mas pode fazer, ó. Vai ficar 1 sobre 2. Vamos apagar. 1 sobre 2. É bom pra aprender. É bem mais fácil mesmo a conta, porque na hora não é assim. Eu me atentei. Vezes 4. Ó, mas ficaria assim, ó. Quando você faz tudo por passos, ó. Eu multiplico 1 sobre 2 em cada coordenada. Certo? Aqui eu vou repetir apenas. Troca o sinal, professora. Fica mais fácil. Ó, se a gente trocar o sinal, tem que botar mais aqui e multiplicar esse sinal dentro dos parênteses, tá? Então vai ficar 3 quintos. E o outro que é mais tem que ficar menos, ó. Porque o menos multiplicou com ele. Então, acho mais fácil trabalhar assim. Certo, com mais, né? Isso. Então aqui vai cancelar, ó. Aqui também. Então vamos substituir. Então vai ficar W é igual 1 sobre 1, né? Então 1 vezes 1, 1, né? E 1 vezes 3, 3. E aqui nessa outra ficou 2. Porque ficou 1 vezes 2, 2 sobre 1. Mais 3 quintos menos 1 terço. Agora vamos somar cada coordenada. Vai ficar 1 terço mais 3 quintos, é a segunda coordenada, 2 menos 1 terço. Agora, resolver as frações. Então, vai tirar o mínimo aqui do 3 e 5, 15, né? Dividido por 3, 5 vezes 1, 5. E 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. Aqui na segunda, mínimo é 3, dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. E agora, W é igual a 14 sobre 15 e 5 sobre 3. Foi isso aqui que você achou? Foi não, eu errei realmente. Vou gravar. Eu faço um caderno. Olha, estamos fazendo agora a seção ponto 5, número 3. Nessa questão, nós queremos encontrar um ponto P que tenha a abscissa igual a 1 e satisfaça a equação distância de P a P1 é igual a distância de P a P2. Então, quando a gente está trabalhando com pontos no R2, P, X, Y, ele tem duas coordenadas. A primeira delas se refere à abscissa, recebe esse nome, abscissa. A segunda coordenada recebe o nome de ordenada. Então, está dizendo aqui que esse ponto P tem a abscissa 1. E qual que é a ordenada? Nós não sabemos, então vamos colocar Y ou qualquer outra letra. E para que você encontre o ponto P, falta você encontrar apenas a incógnita Y, essa variável, essa letrinha Y. Aí nós vamos fazer isso de tal forma que a equação distância de P a P1 seja igual à distância de P a P2. E aqui nós vamos utilizar a fórmulazinha da distância. Então, vamos só relembrar a fórmula aqui, ó. Se A é um ponto de coordenadas A1, A2, B é um ponto de coordenadas B1, B2, a distância de A até B, vamos anotar dessa forma aqui, ó, é definido pela raiz quadrada da subtração, da soma da subtração das coordenadas ao quadrado. Então, eu vou pegar, ó, B1 menos A1 ao quadrado
mais, agora passa para a segunda coordenada, B2 menos A2 ao quadrado. Tudo isso, ó, dentro da raiz quadrada. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Então, para facilitar para a gente, vamos colocar aqui, ó, todos os nossos pontos. Nós temos aqui o P1, que a gente deduziu, né? Quer dizer, o P, que a gente encontrou, deduziu sendo 1y. O P1 foi dado na questão, que é menos 3, 2. E o P2 também foi dado na questão, que é 1, 3. E nós vamos utilizar essas coordenadas para trabalhar com essa equação. Então, dessa equação aqui, vamos só chegar um pouquinho para baixo. Então, nessa equação aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, isso implica que nós vamos ter, abre a raiz quadrada e faça a subtração do P1 menos o P, as coordenadas ao quadrado. Então, P1 é menos 3, P é 1. Desculpa. Menos 3 menos 1 ao quadrado. E somo agora com a outra coordenada, 2 menos y ao quadrado. Então, distância de P até P1. Igual no segundo membro, distância de P para o P2. Agora começa com P2, 1 menos P, coordenada x, ó, quadrado, mais 3 menos y ao quadrado. Então, isso aqui... Não é y menos 3 não, professor? Pode ser também, mas nós estamos usando aqui a lógica de ponto final menos ponto inicial. Então eu fiz diferente. No caso, não dá, o resultado dá igual, mas... Dá igual, porque tá ao quadrado. Mas tá errado, eu errei. Não, tá certo. Pode ser fazendo ponto inicial menos final também, tá? Agora, gente, vocês vão notar o seguinte, ó, tem radical dos dois lados. Você vai elevar ao quadrado. Então, vai elevar ao quadrado aqui em ambos os membros. Eu vou apenas cortar o radical. Posso fazer isso porque os termos que estão dentro dos radicais são todos positivos por causa do quadrado que tem. Menos 3 menos 1 ao quadrado. 2 menos y ao quadrado. Então, esses termos são todos positivos. Então, eliminando o quadrado, você vai ter o seguinte, ó. Aqui no primeiro parênteses vai ficar menos 4 ao quadrado. No segundo parênteses, 2 menos y ao quadrado, que é igual, aqui vai ficar um 0 ao quadrado, que era 0. E aqui vai ficar 3 menos y ao quadrado. E agora nós vamos resolver essas potências. Menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 16, o menos ao quadrado é mais, que é como se fosse menos 1 vezes menos 1, né? Fica positivo. Aqui nesse parênteses, 2 menos y ao quadrado, resolva produto notável. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4y. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Que é igual, no segundo membro, 0 ao quadrado fica 0. Aqui, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, notem ó, que o y ao quadrado com y ao quadrado vai dar 0. Então, nós vamos ter 16 mais 4, 20. Menos... Vamos passar tudo para o segundo membro, o que não é... Esses dois aqui deu 20, né? Tá. Então, vai ficar menos 4y no primeiro membro. Esse menos 6y vai para o primeiro membro, vem positivo, mais 6y, que é igual a 9, e esse 20 vai para o segundo membro, vai negativo. Então, nós vamos ter aqui menos 4y mais 6, vai ficar 2y, e aqui vai ficar menos 20 mais 9, menos 11. E agora você vai isolar o y passando 2 dividindo. Então, y é igual a menos 11 dividido por 2. Nossa próxima questão é da seção 1.6, a questão número 1. É uma questão que vai tratar que vai utilizar uma ferramenta chamada completar quadrados. Porque aqui nós queremos encontrar a equação de uma circunferência para que através dela
a equação reduzida ou a equação geral da circunferência, para que através dessa equação a gente possa identificar qual é o centro da circunferência e qual é o raio. Essa equação tem o seguinte formato, ó, equação reduzida ou cartesiana da circunferência. Da circunferência de centro C, que é um ponto, né? x0, y0 e raio R. Então, qual que é essa equação? Essa equação é a seguinte, ó. É x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, notem, ó, que o raio é o termo constante que está aqui no segundo membro, que foi elevado ao quadrado. Então, se aqui no segundo membro tem o número 9, então quer dizer que o raio é 3, porque é o número que foi elevado ao quadrado, que é o raio. Esses números aqui, ó, x0 e y0, vão dar as coordenadas do centro. E note que nessa fórmula, eles estão sendo multiplicados com esse sinalzinho negativo. Isso tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente encontra a equação da circunferência, nós vamos fazer uma comparação com essa fórmula aqui, para a gente identificar quem é o centro, quais são as coordenadas do centro e qual é o valor do raio. Certo? Então, agora, vamos lá na nossa equação e a gente vai trabalhar com ela. Então, olha só, nós temos aí a equação x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 4y mais 10 igual a 0. Nós vamos estabelecer aqui uma regra, que é o seguinte: nós vamos agrupar todas as variáveis que são comuns e passar o termo que não tem variável para o segundo membro. Então, ó, variáveis comuns, termos com variáveis comuns. Nós temos o x ao quadrado menos 6x e nós temos também o y ao quadrado mais 4y, certo? E esse 10 que está aqui vai para o segundo membro, então ele vai com o sinal negativo, certo? Agora, nós vamos trabalhar nesses parênteses para a gente reescrevê-los em forma de um produto notável. Então, olha só, vamos pensar aqui numa forma da gente escrever isso. Vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Foi isso aí que o professor fez diferente, entendeu, professora? Ah, foi? Explica aí como você fez. Então, ele iguala o x2 menos 6x a essa equação a ao quadrado mais 2ab mais b2. Ah, sim, aham, porque já não vamos achar já. Então, essa aqui nós vamos guardar essa equação aqui. Vamos chamar isso aqui de 3, ó, essa total aqui. Depois nós vamos voltar aqui para substituir o 1 e o 2, que nós vamos reescrever. Queremos reescrever o 1 e o 2 em forma de produto notável. Né? Em forma, ó, vamos lá. Então, ó, número 1, nós temos a intenção, você quer igualar, pelo que eu estou entendendo, você pega esse x quadrado tipo menos 6x. Equivale, né? Isso. Uma equivalência. X quadrado Sim. menos 6x. Vamos botar essa noção de equivalência aqui. Vou colocar. Eu não sei se essa seria o nome correto, para falar a verdade. Eu vou igualar com quem? Com a ao quadrado menos, né? Não, pode botar mais, porque na hora o sinal também ele é diferente, porque fica nos dois membros, entendeu? Mas como aqui tem menos, gente, eu vou manter esse menos, tá? Porque aqui é menos. Mais b quadrado, ó, você quer essa relação. Relacionar essas duas expressões. Isso. Por quê? Porque essa expressão aqui do segundo membro, ela é o a menos b ao quadrado. Isso. Certo? Muito bem. Então, nessa análise aqui, comparando, você vai comparar, né?
Quem é o A? É o x2. A2 igual a x2. Aí a gente bota A2 igual a A2 x2. é igual a x2. Daqui você vai ter o A. Que É, o A igual a x. Certo. Aí faça mais uma comparação, né? A Isso. próxima comparação vai É ser 2AB. 2AB é igual a 6x, né? Só que o A já é x, né? Isso, perfeito. Então, professora. 2xb é igual a 6x. Então, vou Vai colocar cancelar o com x. x, né? Então, 2b é igual a 6. Então, b é igual a 3, certo? Então, nós achamos A e o B. Isso, aí depois ainda faz o terceiro. Bota b ao quadrado. Ah, igual a quem? Ah, tá. Igual. Achou o b, né? B ao quadrado é igual a 3 ao Ao quadrado. 3 ao quadrado, justamente. Então, b ao quadrado é 9. Certo. Justo. Aham. Ele faz assim. E Certo. depois ele vai lá na equação e volta para a equação. Só que agora eu quero que Entendeu? vocês só percebam uma coisa, ó. A gente fez essa comparação, né? Quando você compara essa parte... Deixa eu circular, ó. Quando vocês estão comparando essas duas aqui, note que o primeiro membro tem 2 termos só e o segundo tem 3. Então, eu comparei x² com x², esse 6x com 2ab. Esse b ao quadrado aqui, ó, não tem ninguém para eu comparar com ele. Então, se você colocar esse termo... Então, olha só. Essa parte aqui que eu acho que é bem importante vocês entenderem, ó. Então, com essa análise, isso aqui foi uma análise que a gente fez. Aí, você vai fazer a seguinte conclusão, ó, desse ponto 1. Logo, você vai concluir o seguinte, ó. Se você escrever x² menos 6x, eu vou colocar o mais 9 aqui, mas eu também vou retirar mais 9, ó. Por quê? Porque essa parte aqui é o ajeitamento matemático que eu tô fazendo. É justamente isso que ele faz, professor. Certo. Então, peraí. Logo, você pode escrever, então, x² menos 6x é igual a x² menos 6x mais 9 menos 9, porque precisou fazer o ajeitamento matemático, né, que é essa parte aqui, que é igual a x² menos 6x mais 9, e ainda sobrou o menos 9, e agora nós vamos usar esses 3, isso que eu coloquei entre parênteses, né, para ser o nosso a menos b ao quadrado, né? Que é o x menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque você achou aqui, ó, b igual a 3 e x igual a A. Menos 9. Menos 9, isso mesmo, menos 9. Aí vamos fazer a mesma análise para o segundo. Então, para o número 2, né? Isso. A senhora conhecia essa metodologia também? Aham. Sim. É porque ele explicou assim, entendeu, professor? Fica Então, de melhor. repente, na cabeça de todo da Isso, turma, como a gente aprendeu antes com ele, assim. Aham, com certeza. Fica melhor a gente manter dessa forma. Agora vamos fazer a segunda, ó, juntos. Então, y² mais 4y. Você vai fazer a comparação também com o... Tô comparando... Agora eu tô aqui com mais, ó. Então, eu vou comparar com a mais b ao quadrado, né? mas a senhora viu que não faz diferença, né, na hora. Verdade. Ali, ó, na hora não faz diferença, porque fica menos nos dois membros, Mas eu dos quero... dois lados. Mas isso aqui é importante, ó. Se A mais B quadrado. Então, comparando aqui, ó, vamos fazer a comparação. Y ao quadrado é igual a A ao quadrado. Daqui você tira aqui, para fazer a comparação até aqui na frente, né? Então, y ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, daqui você tira que o A é y, né? E 4y, 2ab é igual a 4y. Só que o A já é y. Então, 2yb é igual a 4y.
Então, corta y com y. 2b é igual a 4. Então, daqui a gente tira que o b é igual a 2. Né? Então, se b... Ó, então, o que a gente tem? Y é A e o b é 2. A é y e b é 2. Se você fizer, se você fizer o a mais b ao quadrado, o que vai acontecer? O a é y, o b é 2. Então, quando você eleva ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora dá para ficar mais claro. Quando a gente compara esse termo com esse, falta o número 4. Então, por isso que você tem que fazer o ajeitamento. Logo, y ao quadrado mais 4y é igual a y ao quadrado mais 4y mais 4 menos 4. Porque esses 3 primeiros termos aqui é o seu y mais 2 ao quadrado. Só que ainda tem esse menos 4. Certo? Então, mas ali não fez a terceira parte, né? Que é b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Sim, que dava o 4, né? Isso eu não fiz de propósito, para vocês perceberem que o importante aqui é achar o A e o B, que eu tô circulando aqui, para jogar aqui nessa fórmula, ó. E aí, quando você joga aí nessa fórmula, A mais B ao quadrado, você percebe que tem 3 termos e aqui tem 2. É a mesma coisa que o professor lá faz. Certo? Porque eu não sei se pegar uma equação maior vai dar diferença. Não vai não. Porque os quadrados aqui perfeitos, os quadrados, a soma ao quadrado vai ter sempre três parcelas, né? Gera um trinômio. E você vai sempre agrupar termos comuns, ou seja, x com x, y com y. E depois, quando for trabalhar com esfera, vai ter bem o z com z, mas isso é mais na frente. Nós vamos ver também. Então, vamos agora voltar lá e substituir. Você vai utilizar essa equação aqui e essa aqui para substituir lá no número 3, na equação principal, que é essa 3 aqui, ó. Certo? Vamos substituir o 1 e o 2. Então, vamos lá. Substituindo. O que nós vamos substituir? Substituindo. Nós vamos substituir o x menos x quadrado menos 6x igual a x menos 3 ao quadrado menos 9. E vamos substituir também o y mais y ao quadrado mais 4y por y mais 2 ao quadrado menos 4. Lá na equação, substituindo isso aqui em 3, que é a equação 3. Então, vamos voltar, vou só diminuir um pouquinho para a gente olhar e depois a gente aumenta. Então, nós vamos ter, primeiro parêntese vai ser substituído por x menos 3 ao quadrado menos 9, mais o segundo parêntese vai ser substituído por y mais 2 ao quadrado menos 4, que é igual a menos 10. Agora, você vai isolar o x e y novamente, passando menos 4 e menos 9 lá para o segundo membro. Então, você vai ter x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, que é igual a menos 10, mais 9, mais 4. Então, menos 10 mais 9 dá menos 1, mais 4 dá 3. Então, essa continha aqui do segundo membro é 3, né? Esse 3 aqui, agora a gente vai fazer a comparação, Então, o que nós temos, x menos 3 ao quadrado, mais y.
Eu vou acrescentar um negativo aqui, porque eu já estou forçando a equação a ficar parecida com a forma padrão. Esse 3 aqui devia ser ao quadrado. Qual que é o número que é elevado ao quadrado dá 3? Se fosse o número 9 aqui, você responderia... Se fosse o número 16, eu perguntaria, qual o número que é elevado ao quadrado dá 16? 4. Então, 4 ao quadrado. Mas é o número 3. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 3? Quando não tem um quadrado perfeito, você acrescenta o radical. Porque cortando aqui, ó, volta a ser 3. Então, como você está só substituindo o 3 por raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é uma igualdade, é o mesmo valor numérico. Então, eu vou substituir o 3 por raiz de 3 ao quadrado. E agora eu vou fazer uma comparação com a equação. Então, a equação é x menos x0 ao quadrado. Então, o problema foi justamente aí, professora. É porque faltou a minha cabeça funcionar dessa forma. Certo, olha só. Eu vou comparar agora quem é x0 e y0 e quem é r, né? Então, o centro, a gente chama ele de C igual a x0 e y0. Então, agora comparando as equações, você vai ver que o x0 é quem é o número 3. E o y0 você vai ver que é o menos 2, ó. Porque você já fez um ajuste, era y mais 2, mas você já ajustou e escreveu y menos 2, porque a equação tem menos. E quem é o raio? O raio é o número que foi elevado ao quadrado para dar o número do segundo membro. Então, o raio é o raiz de 3, porque quando você eleva ele ao quadrado, você encontra o 3. Ok?